Vamos então, fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus, nosso Mestre Maior, a quem agradecemos sempre nos acompanhando, nos orientando e nos mostrando em todos os instantes a importância do trabalho. Mas qual trabalho? Primeiro trabalho, melhorar-se, compreender-se e procurar sempre fazer o melhor ao nosso alcance. E outros trabalhos? Tem tantos. O trabalho da caridade, o trabalho do serviço ao próximo, e vai por aí afora. Tantos e tantos trabalhos a serem feitos. E todos nós, sem exceção, temos condição de fazer. Tá? Não tem a menor dúvida. Então, agradecer sempre a Jesus, que nos deixa essa oportunidade tão linda, que vem através do seu ensinamento, para nos despertar, para que todos nós arregaçamos as mangas e partamos para o trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Friozinho, né? Hoje tá bravo. Hoje nós vamos falar de Jesus e o trabalho. Então, espero que a gente compreenda, mas mais do que compreender, trabalhar. Isso que é o mais importante, tá? Então, Jesus disse: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E Jesus, que tipo de trabalho ele teve quando veio aqui há 2000 anos? Trabalho espiritual e trabalho material também. Ele não parou, não. Não ficou, por exemplo, nos 3 anos ao lado ali de Pedro, na casa de Pedro. Ele não ficou ali, né, só absorvendo o que Pedro fazia. Não. Ele colocou a mão na rede, né? Não é na massa, na rede. Foi para o mar, foi pescar, foi ajudar, plantar, e fez tudo lá. Tanto é verdade que ele trabalhava, que quando ele vai a Nazaré, ele já estava com os 12 discípulos, chega em Nazaré, que era a terra onde ele viveu a vida inteira. E numa sinagoga, ele lê um trecho de Isaías que falava sobre a vinda do Messias, e ali, no meio de todos aqueles judeus que o conheciam, ele diz: olha, o Messias sou eu. E as pessoas ali não compreenderam, quase o mataram, e tem frase ali nos evangelhos que diz assim: mas não é esse o carpinteiro? Apontando para Jesus. Não é esse o carpinteiro? Ou seja, ele era conhecido como um carpinteiro. Ou seja, tinha uma atividade material, né, física. E então, nós vamos fazer uma reflexão sobre o trabalho. Vamos seguindo aqui. Trabalho é uma lei da natureza. É uma necessidade trabalhar. A civilização obriga, inclusive, que o homem trabalhe mais, porque o homem está sempre inventando sarna para se coçar, né? Inventa necessidades, inventa gozos, e aí fica uma coisa que ele está sempre correndo atrás e exige que ele trabalhe, que ele tenha recursos para isso. E o que é trabalho? É só ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha. E como trabalha? Assim como o corpo. O espírito trabalha muito. É preciso que ele tenha realmente organização e trabalhe de uma forma correta, né? Bons pensamentos, arquitetando as melhores tarefas a serem feitas. O espírito trabalha. A prece é um trabalho, né? Então, toda ocupação útil, é a informação que a espiritualidade nos traz. Toda ocupação útil é um trabalho. Útil, né? Boa. É uma expiação, também o trabalho,
ou seja, para que nós possamos nos melhorar, estamos aí espiando as nossas falhas, e também é um meio de aperfeiçoarmos a inteligência, né? Sem o trabalho, a gente ficaria na infância dessa inteligência. A gente ficaria parado, não cresceria, não evoluiria. Então, é preciso sempre o trabalho. Allan Kardec diz assim: a vida corpórea, a vida aqui na Terra, é necessária ao espírito para que possa cumprir neste mundo material as funções que lhe são dadas pela providência. É uma das engrenagens da harmonia universal. Isso aqui palavras de Kardec, enfatizando a importância, a necessidade do trabalho. Então, o trabalho desenvolve a nossa inteligência, facilita o nosso adiantamento. Imagine alguém parado sempre, à toa, na ociosidade. Vai crescer como? Vai fazer o que melhor a cada novo dia, né? Então, falamos que o trabalho é toda atividade útil. E o que é atividade útil? Fazer o bem. Atividade útil é fazer o bem. De alguma forma, é sempre o bem que tem que resultar do trabalho de cada um de nós. Um criminoso vai assaltar um banco. É um trabalho para ele? Não é uma atividade útil, né? Então não é trabalho, né? Desvirtuou a sua vida. Então, uma pergunta: é suficiente a gente não fazer o mal? Porque atividade útil é fazer o bem. É suficiente não fazer o mal? Foi perguntado à espiritualidade. E a resposta, olha aqui, hein? Não. Não é só não fazer o mal. É preciso fazer o bem, no limite das nossas forças. E continuou: pois cada um responderá por todo o mal que seja feito por causa do bem que ele não tiver feito. Olha só a responsabilidade. A gente é responsabilizado por tabela. Não fiz o bem, o que acontecer de mal em decorrência do bem que eu não fiz, eu sou responsável. É para a gente pensar, né? Para a gente arregaçar as mangas e fazer. Então, não fazer o bem já é fazer o mal. As pessoas às vezes, não vou ficar parado, não vou mexer, não vou fazer nada, não quero me envolver, está fazendo mal. Ah, mas eu não estou fazendo mal. Está deixando de fazer o bem. Então já é fazer o mal. Então a vida terrestre, né, é inútil, mal empregada, mal aproveitada, é sem proveito nenhum, não tem proveito nenhum para o futuro daquele ser. Passou em branco. Tem um ditado que diz que muitos vêm para cá, para a Terra, imaginando que veio a passeio. Eu vim aqui a passeio, eu quero gozo, eu quero passear, eu quero gozar a vida. Não veio. Viemos a trabalho. Primeiro grande trabalho, cuidarmos de nós, da nossa evolução, do nosso coração, de trabalharmos no sentido de colocarmos esse reino dos céus dentro de nós. Isso é necessário, né? E aqueles que não aproveitam a vida pagam caro, infelizmente, pagam caro. Quer por sofrimentos aqui na Terra, como sofrimentos lá, quando eles retornarem, lá no mundo dos espíritos, né? Sofrimento aqui, muitas vezes imaginando que está gozando a vida. Não está. Está desperdiçando. E com certeza no momento final da sua caminhada, ele vai entender que jogou tudo fora, que está agora diante da necessidade de recomeçar uma nova tarefa, uma nova encarnação para corrigir, para fazer aquilo que ele deixou de fazer naquela, né? Então, os objetivos visados por Deus, Deus espera que todos nós possamos fazer um trabalho. Que trabalho?
o trabalho, por exemplo, de conservar o corpo. Isso aqui é um trabalho. Ah, mas esse corpo é provisório? É provisório, mas ele é útil até que ele se esgote. Então, é um trabalho, a conservação do nosso corpo físico. Outro trabalho, desenvolver o pensamento, aperfeiçoar a inteligência, expiar as faltas, os erros cometidos, não só nessa, mas nas vidas anteriores. Trabalho para prover o alimento, para buscar a segurança, para encontrar um bem-estar razoável, correto. Tudo isso é trabalho. Então, resumindo, o trabalho é uma lei da natureza. Trabalho é toda ocupação útil, e útil e bem são sinônimos, né? Não fazer o bem já é fazer o mal. O mal é a ausência do bem. O mal não foi criado. Tem gente que imagina que Deus criou o mal. Imagina, não faz o menor sentido. O mal decorre da inexistência, da ausência do bem. E aí surge o mal. Então, há um limite para o trabalho? É o limite das nossas forças. Vamos pensar nesse ponto. O limite para trabalharmos é o limite das forças que nós temos para poder trabalhar. Imagine um trabalho escravo. Será que o escravo, quando trabalhava e que não podia parar porque vinha chibatada, será que ele trabalhava até o limite das forças ou ele ia além? Ia além, muito além, coitado, tinha que ir além. Então, a vida útil de um escravo com certeza era bem pequenininha, porque ele ia além das forças. Entretanto, hoje, ainda tem muita gente que fica aquém e não além, né? Então, qualquer coisinha já para e vai descansar. E falando de descansar, e o repouso? O repouso é necessário, né? Necessário para que a gente possa reparar as forças do corpo. Senão, esgota, né? E aí a gente para. E também, o repouso é muito útil, necessário, para que a gente tenha um período para desenvolver também a inteligência. Precisamos da liberdade para ficar estudando, raciocinando, que é um trabalho também, né? Então, temos que pensar em ir além da matéria. Eu preciso ir além da matéria. Eu preciso pensar também em mim. Em mim, que eu digo, eu, espírito. Se nós pararmos para pensar, há 3.500 anos, os judeus recebem a tábua dos 10 mandamentos. Uma das observações colocadas ali pela espiritualidade, e que eu entendo que era Jesus transmitindo a Moisés através da materialização das tábuas, era guardar o sábado. Guardar o sábado? Por que guardar o sábado? Quando as pessoas não têm uma noção das coisas da alma, ela acaba funcionando como se fosse uma máquina. Todo dia liga a máquina, todo dia, e não para. Mas o homem precisava fazer um trabalho dentro de si, ligando ao alto. Mas naquela rotina, como que ele conseguiria pensar no alto? Precisaria de um dia. Guarde o sábado. Ou seja, não trabalhe no sábado, né? Fique aí, se recolha, fique com a família, faz a sua prece, faz a sua boa leitura, participa de uma boa atividade que aumenta, né, a qualidade interna, o nosso espírito, que nos melhora dentro desse reino dos céus que estamos construindo dentro de nós. Nos dias de hoje também. Domingo não se trabalha, ou não deveria trabalhar. Mas quem trabalha no domingo tem que ter um dia livre para ter mais tempo para o seu interior, né? Então, algumas palavras, vamos ler aqui, algumas palavras do Espírito
São Luís, o espírito de São Luís, que falava a respeito da preguiça. Ele dizia assim: eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade. Não recebemos força, né? Da capacidade, tudo, para ficar parado, ficar na ociosidade. E continua São Francisco narrando: mas para que ele seja útil aos seus semelhantes. Olha a utilidade. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas, falava o espírito, né, São Luís, e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. Então, temos atividades úteis para fazer. Logo de início é com a família, né? Cuidar bem da família. Amigos, cuidar bem dos amigos. Ter uma atividade que proporcione o bem para as pessoas. Como é bom abraçar uma boa causa. E servir, sempre, sempre servindo. Agora, vamos a uma observação da espiritualidade. Ela diz assim: ao entrar no mundo dos espíritos, aquele que desencarnou, né? Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como aquele operário que comparece no dia do pagamento. Então, estamos indo embora. É como se nós fôssemos um operário chegando lá no dia do pagamento. Eu quero ver o que eu vou receber, né? A uns, o Senhor dirá: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. Toma aqui. Ou seja, trabalhou direito, né? A outros, aqueles que foram os venturosos da terra, que podemos dizer assim, os que tenham vivido na ociosidade, que a sua felicidade, né, entenderam o que era felicidade, consistia na satisfação do amor próprio e os gozos também da terra, né, porque a terra seduz demais. Então nós temos que ter cuidado. E que vieram, né, aqueles que vieram a passeio na cabeça deles, que não vieram não. Então o Senhor dirá: nada vos toca. Não tem nada não. Pois que vocês receberam a paga lá na terra. O vosso salário já foi entregue lá embaixo. Vocês gozaram a vida, vocês viveram só para si, só isso, né? Então vocês já receberam. Aqui em cima você não tem para receber nada, tá? E aí ele vai dizer: volta e recomeça a tua tarefa. Vai buscar um bom trabalho e aí sim você terá uma recompensa, uma valorização aqui dentro, em razão daquilo que você fez e fará de bem em seguida. Vamos pensar um pouquinho na reencarnação e a programação reencarnatória. Nós estamos aqui, né? Reencarnamos, mas ninguém caiu sem querer do alto. A cegonha não entregou no endereço errado. Houve toda uma programação para que a gente viesse no local certo, no momento certo e com as pessoas certas, né? Então não tem, não escapou, não caiu não. Então todos nós temos uma gama de acertos e erros adquiridos no transcorrer dessa nossa caminhada evolutiva. Então carregamos conosco os equívocos e os acertos. Criados por Deus, que é o Pai de amor e de justiça, nós estamos fadados a atingirmos a felicidade suprema. Estamos condenados a sermos totalmente felizes, né? Ou seja, encontrar o reino dos céus na sua plenitude. Estamos já conquistando as doses, porque isso vai para dentro de nós em doses homeopáticas, né?
a cada instante, a cada dia, a cada encarnação, nós buscando um entendimento maior e estando executando exatamente um bom trabalho, ou seja, um trabalho útil, distribuindo bem, nós estamos a cada novo instante melhorando a qualidade do reino de Deus, o reino dos céus, aqui dentro de nós. Então, como despertar? Como fazemos para despertar a consciência plena, né? Chegarmos a termos uma total consciência, se não tivermos por premissa, por entendimento, a lei da reencarnação? Sem a reencarnação nós vamos melhorar? Chegaremos a essa felicidade? Teremos um entendimento cada vez melhor? Uma conquista cada vez mais firme do reino dos céus? Não dá. Como conceber a evolução melhor, integral, em uma única oportunidade de vida, né? A gente vê tantas diferenças na Terra, pessoas com uma qualidade superior, outra mais ou menos, outra lá embaixo, outras que nascem e logo desencarnam, outros que vivem até vários anos. Então, se não existir a reencarnação, eu não consigo entender a justiça de Deus. Não, né? Então é na justiça da reencarnação que vamos compreender o amor divino pelas criaturas, eu, você, todos nós, quando Ele nos concede tantos recomeços quantos se façam necessários. Hoje, nós estamos procurando caminhar de uma forma melhor. Se nós pegarmos e voltarmos essa novela nossa, em capítulos lá atrás, né, lá no início, nós vamos ver que a gente andava tortinho, né, bem complicadinho. Então, como que nós evoluímos? Já conquistamos, né, muita coisa assim. Então, é aquilo que Jesus nos recomendou: brilhe a vossa luz, né? Para que todos nós nos tornemos aquilo para o qual nós somos criados. Fomos criados para a perfeição. Sem o trabalho, não chegamos. Reencarnação significa trabalho, né? Não podemos deixar de lado. Então, lembrando ainda, a reencarnação não é alguma coisa que foi inventada pela doutrina espírita. Não foi, não. Né? Muita gente, surgiu a partir da doutrina. Não. Já era crença, por exemplo, não a totalidade, entre parte dos judeus. Na época de Jesus e até antes, já fazia parte, né, essa ideia do renascimento sucessivo em corpo físico. Reencarnação, né? Não tinha esse nome. Reencarnação surge esse nome a partir da doutrina espírita, tá? Então, vamos voltar dentro do entendimento do judaísmo. Não está na Torá escrita, está na oral, e não é do conhecimento de todos, todos os judeus. Uma coisa chamada Gilgul Neshamot, Gilgul Neshamot, que significa roda das vidas, ou seja, vai, volta, vai, volta. Eles não tinham um entendimento, né, claro, como nós temos dentro da doutrina espírita, mas eles já entendiam essa roda da vida, Gilgul Neshamot. Não era entendimento geral, não, como ainda não é nos dias de hoje. Uma vez, eu, estando lá, em Israel, estava inclusive ali em Cafarnaum, e tinha um guia nosso, um senhor, já desencarnou, uma pessoa muito querida, o nome dele era Davi. E eu perguntei a ele, só para ver se ele entendia esse Gilgul Neshamot, que é a roda das vidas.
perguntei: Davi, o que você acha do Gilgul Neshamot? Era um velho judeu. Ele falou: bobagem. Ou seja, ele não aceitava, né? Mas outros aceitam. E isso, a existência dessa roda das vidas, que é o Gilgul Neshamot, de certa forma eu compreendo que está embutida no diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele fariseu, chefe dos fariseus, aquele que ensinava todo mundo, né? E que, certa feita, ele vai até Jesus, encantado com aquilo que ele ouviu meio às escondidas, aquilo que ele ouviu das pessoas falar do Mestre, né? Jesus. Ele vai até Jesus. Ele aproveita a escuridão da noite e sobe o Monte das Oliveiras, onde Jesus ficava ali com seus discípulos. Chegando lá, ele começa a falar com o Mestre e pergunta: Senhor, o que eu faço para alcançar o reino dos céus? Ele era um judeuzão, né? Um professor. E Jesus diz: é preciso nascer de novo, Nicodemos. Nascer de novo? Mas como? Eu sou um velho. Como vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus vira para ele o que eu entendo. Jesus pensando no Gilgul Neshamot, que é a reencarnação, né? Mas não tinha esse nome. Jesus diz: Nicodemos, tu és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Desconhecia como aquele amigo Davi, né? Então não era do conhecimento dele. Então, outro detalhe ainda. No concílio de Constantinopla, da Igreja Romana, no ano 553, eles anularam a ideia, através desse concílio, anularam a ideia da pré-existência do espírito. Ou seja, o espírito não existia antes daquele corpo formado. Isso jogando por terra a possibilidade da reencarnação. Então, a partir dali, sumiu, foi retirado essa possibilidade. Então, não se admitia que o espírito existisse antes daquele nascimento, porque seria um único nascimento, né? Entretanto, se vamos um livro de um profeta chamado Jeremias, lá no Velho Testamento, olha o que Deus, a figura de Deus, né? É a espiritualidade, dizendo a ele, ao Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, ou seja, começando a formação daquele corpo, eu te conheci. Quer dizer, eu já te conhecia antes, né? E antes que saísses da madre do corpo, né? Da mãe, te santifiquei. Outro profeta, o último registrado no Velho Testamento, era o profeta Malaquias, é um profeta menor. Olha o que ele disse. Vamos lembrar que Elias, o profeta Elias, que está ligado nessa frase que eu vou dizer, profeta Elias havia vivido no século 9 a.C. 9, tá? E desencarnou lá no século 9. E aqui Malaquias no século 5, porque vem ao contrário, vem do 9 para o 5, né? Para chegar no 0, nascimento de Jesus, e depois começar uma crescente positiva. Malaquias, no capítulo 4, ou seja, lá pelos anos 400 a.C., ele diz, Deus diz a ele: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias tinha vivido nos anos 800 e pouco, e ele voltaria depois. Então ele já existia e estaria de volta, né? Um espírito chamado Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo Franco,
que partiu esses dias, retornou à espiritualidade, ele fala da planificação quando a gente vai chegar aqui de volta, né? E ele dizia assim: a planificação para reencarnações é quase infinita, obedecendo a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Então a reencarnação vai levar em conta méritos e equívocos nesse planejamento do retorno. Então não vem a olho não, a coisa é muito bem avaliada, né? E continua Filomeno: existem reencarnações impostas. Impostas por quê? Sem a possibilidade de consulta aos que regressarão ao mundo físico. Não dá para consultar. Por quê? Porque são espíritos detentores de inteligências ainda perversas, incapazes de realizar escolhas conscientes do caminho a ser trilhado nas próximas reencarnações. Então, é uma reencarnação compulsória. Por quê? Porque esses espíritos não trabalharam adequadamente em reencarnações anteriores. Olha a importância do trabalho. Tivessem trabalhado da maneira correta, não teriam cometido tantos crimes, marcado o seu espírito de uma forma tão pesada, tão triste, que nem para retornar para cá eles conseguem, às vezes, consciência de si mesmo. Imagine o estrago que fizeram, né? Existe outra classe de espíritos, né? Um pouquinho mais acordados, um pouquinho mais despertados, que adquirem a serenidade necessária, revisam os seus compromissos assumidos, a sua última encarnação, e colocam na balança divina da consciência seus erros e seus acertos. Autoavaliação. E a partir daí, essas almas, que já estão em condições melhores, requerem, junto aos benfeitores espirituais, lá em cima, uma nova experiência terrena, com os melhores propósitos, com os recursos que esperam utilizar, a fim de alcançarem a bênção do recomeço na bendita escola humana. Vem com o propósito de trabalhar. Trabalhar e trabalhar bem, porque ele sabe que precisa evoluir. Já vem evoluindo. Eu não tenho, assim, dúvida, não. A turminha que está nessa condição somos todos nós, tá? Que viemos a trabalho, pedimos para vir, consciente de tudo que fizemos, de errado e de certo, e que viemos com o propósito do trabalho, da evolução, do crescimento. Então, não podemos bobear, né? O retorno à Terra, então, tem um objetivo muito claro, extremamente claro: trabalhar em uma atividade útil, fazer o bem. Não tem outro caminho, né? E aí, nós precisamos, então, perseverar. Nada de, vou deixar para amanhã o que eu devia ter feito anteontem, né? Perseverar, ser leal, né, com aquilo que nos comprometemos. Não lembramos, não, né? Antes de vir, fixamos muita coisa, firmamos muito compromisso. Estamos aqui, uma bênção de Deus é a nossa lembrança se apagar. Por quê? Porque aí eu vou fazer o bem sem o interesse. Vou aprender a fazer o bem de forma espontânea. Aquele ditado que diz: fazer o bem não, sem importar a quem. Faça o bem. É um trabalho útil, né? Então, entendendo que através dessa forma estaremos superando as dificuldades que aparecem. E vamos encontrar, né? Dificuldade na Terra, nossa, é contínua. Temos problema, é problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento, né? Então, temos que
aceitar essa possibilidade, sim, levar adiante e seguirmos sempre. Emmanuel, aquele mentor, que foi mentor do nosso querido Chico, disse assim: ninguém gosta de sofrer, né? Eu também não gosto, ninguém gosta de sofrer. Mas Emmanuel diz assim: a dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. É a dor, né? Então nós temos que entender isso aí. Então, distribuindo o benefício que pode apagar o mal anterior, é o trabalho útil que vai fazer isso acontecer. Caridade não pode perder a hora, não pode ser adiada. Então, em tudo que fazemos, rigorosamente tudo, nosso trabalho, nunca podemos esquecer da gratidão. Gratidão quando recebemos e gratidão quando doamos, quando nós servirmos. Então, quando somos beneficiados, agradeçamos. Quando nós somos aquele que leva o bem, nós temos que agradecer a oportunidade de sermos úteis. Tem uma tradição judaica, muita sabedoria, né? Então, diz que precisamos aprender a agradecer a pessoa que necessita. E às vezes a gente não faz, né? A gente às vezes está esperando que aquele que necessita, que a gente ajuda, nos agradeça. No judaísmo é o contrário. Nós temos que agradecer aquele que necessita, porque ele está me dando a chance de ser útil, né? Tanto que tem uma palavra no hebraico, tzedaká. Tzedaká. Ela é um termo hebraico que no português traduzem de forma equivocada. Colocam como caridade. Não é exatamente caridade. No judaísmo, o significado é muito mais amplo, né? Não é só caridade. Tzedaká significa justiça, retidão. Refere-se, portanto, à obrigação moral de agir com justiça e generosidade em relação aos outros, principalmente os menos afortunados. Tzedaká é considerada um dos princípios centrais do judaísmo, e a sua prática é vista como um dever de justiça e não como um ato de caridade. Eu tenho obrigação de ser útil. Olha o trabalho, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Vamos ler aqui uma historinha e vamos pensar como às vezes a gente foge do trabalho, né? Foge mesmo, hein? E não deveríamos fazer isso, não. Então, a historinha diz assim: todos os domingos à tarde, um dirigente espírita e sua sobrinha de apenas 11 anos saíam pela cidade e entregavam folhetos com lindas mensagens. Numa tarde de domingo, quando chegou a hora de saírem pelas ruas levando essas mensagens, fazia muito frio lá fora e também chovia. A menina, 11 aninhos, se agasalhou e disse para o tio: tio, estou pronta. É hora de pegarmos as nossas mensagens e sairmos. Filha, está muito frio lá fora e também está chovendo. Mas, tio, as pessoas não precisam de ajuda, até mesmo nos dias de chuva? É que eu não me sinto assim disposto hoje, né? Então, olha, aqui estão as mensagens, tá bom? E olha, vai sozinha, mas tome cuidado, viu? Então, a menina saiu no meio daquela chuva, caminhou pelas ruas da cidade, de porta em porta, entregando as mensagens
a todos que encontrava. Depois de caminhar por mais de 2 horas na chuva, ela estava toda molhada, mas restava nas suas mãos o último folheto. Estava lá com ela. Parou na esquina, procurou por alguém para entregar o folheto, mas as ruas estavam totalmente desertas. Então ela se virou em direção à primeira casa que viu e caminhou pela calçada até a porta e tocou a campainha. Ela estava trabalhando, hein? Ninguém respondeu. Ela tocou de novo, 3, 4, 5 vezes, mas ninguém abria a porta. Ela esperou. Nada. Virou-se para ir embora e algo mais forte a deteve. De repente ela viu alguém que aparecia na varanda. Insistiu mais uma vez na campainha. Finalmente a porta se abriu, bem devagar, e surgiu um velho homem com um olhar muito triste, muito triste. O que eu posso fazer por você, minha filha? Senhor, me perdoe se eu estou perturbando, mas eu só gostaria de dizer que Jesus o ama muito e que eu vim aqui para lhe entregar uma mensagem de amor, falando de Jesus, da importância da vida, do amor. Obrigado, minha filha, obrigado, e que Deus te abençoe. Na noite do dia seguinte, quando o dirigente espírita, o tio da menina, ia dar início aos trabalhos da casa espírita, perguntou se alguém estava ali pela primeira vez. É muito comum nós perguntarmos, tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Acolher bem as pessoas, fazer com que elas se sintam à vontade, Lentamente, na última fila, um senhor idoso se pôs de pé. Conforme ele começou a falar, um olhar glorioso transparecia em seu rosto. Ninguém me conhece, pois eu nunca estive aqui, disse ele. O que tenho a falar é que minha esposa faleceu há algum tempo, deixando-me totalmente sozinho neste mundo. Ainda ontem, sendo um dia particularmente frio e chuvoso, eu tinha decidido que chegava ao fim da linha, não tinha mais esperança ou vontade de viver. Então, subi as escadas para o sótão da minha casa, decidido a me envenenar e a dar cabo da minha vida. E com os olhos cheios d'água, o homem, agora muito vivaz, animado, continuou a narrativa. De repente, o toque da campainha me assustou. Então pensei, vou esperar 1 minuto e quem quer que seja vai embora. Mas a campainha era insistente e finalmente cedi. Desci e ao abrir a porta não pude acreditar. Lá estava a menina mais radiante e angelical que já vi em toda a minha vida. O seu sorriso, eu nunca poderei descrevê-lo. As palavras que saíam da sua boca fizeram com que o meu coração, que estava morto há muito tempo, saltasse para a vida, quando ela exclamou com voz angelical: Senhor, eu só vim aqui para dizer que Jesus o ama muito. Então, ela me entregou essa mensagem que agora tenho em minhas mãos. Conforme aquele anjinho desaparecia no frio e na chuva, estava trabalhando, eu lia lentamente, fechando a porta, e atenciosamente li cada palavra desta mensagem. Então, subi para o sótão para me desfazer do veneno. Eu não iria mais precisar dele. Vocês veem, eu agora despertei para a vida. Já que o endereço deste centro estava no verso do folheto, vim aqui
pessoalmente para dizer obrigado ao anjinho de Deus que no momento certo livrou minha alma de um grande sofrimento. Não havia quem não tivesse lágrimas nos olhos nesse momento ali no centro. O dirigente, que era o tio, foi em direção à primeira fila, onde o seu anjinho, a sua sobrinha, estava sentada. Ele tomou a sua sobrinha nos braços e a levou até ao encontro daquele senhor idoso, chorando copiosamente. E os três permaneceram abraçados por longo tempo. Lembre-se, a mensagem de Deus pode fazer a diferença na vida de alguém próximo de você, bem próximo, talvez até dentro da própria casa. Mas não se esqueça, hein? Não se esqueça. O mensageiro que leva a mensagem até o coração do próximo pode e precisa ser você. Trabalho. O tio arranjou desculpas. E normalmente nós arranjamos desculpas esfarrapadas. A gente fabrica, às vezes, a desculpa. Eu não vou porque, sei lá, acho que eu vou ficar gripado amanhã. Arranja uma desculpa. E é tão fácil. Mas é triste. É triste. Fugir da nossa responsabilidade está errado. Nós vamos sofrer com isso. Mas eu não lembro que eu assumi no passado. Acredite, você assumiu fazer o melhor. E o melhor é um trabalho útil, com certeza. Combinado? Vamos então encerrar com a prece. Quem puder fechar os olhos, trazemos então Jesus, nosso mestre, companheiro, aqui na nossa frente. E assumimos o compromisso de compreender cada vez mais esse caminho que está aí reservado para todos nós, que é executar sempre o melhor, a caridade, viver na fraternidade, abraçar o irmão, orientar, mostrar o caminho. Precisamos fazer isso de maneira correta, equilibrada. E todos nós temos condição de fazer o melhor. Que não desertemos da tarefa que nos cabe. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela paciência. Nós temos aqui filho, Gé, tudo bem? Vera, tudo bem, Vera? Maria Leone, Astor Júnior, né? Seu Laércio, Sandra, Francisca, amigo Almeida, velho amigo, Jandira, João Carlos, Marcelo, Tadeu, tem mais gente aí, Luci Cruz, todo mundo aí. Muito obrigado pela paciência. Não vamos esquecer, hein? Trabalho. Temos que trabalhar, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Muito obrigado, pessoal.